O tema que hoje me cabe apresentar à luz da nossa doutrina, tragédias coletivas / desencarnes coletivos. Ao longo da história do homem já ocorreram várias situações de desencarnes coletivos. Temos por ação da natureza terremotos, tempestades, tsunamis, etc. Temos por ação humana acidentes aéreos, acidentes rodoviários, marítimos, guerras, etc. Como é que conseguimos explicar tudo isto na ótica da nossa doutrina? Vamos ver como é que conciliamos esta afirmação de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras, com os desencarnes coletivos. Através da reencarnação, a nossa doutrina mostra que há lógica nestas tragédias que nos chocam. Chico Xavier diz-nos: encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo de reencarnação, não podemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. As leis da justiça divina estão impressas aonde? Na nossa consciência. Cada um de nós tem as leis da justiça divina em nós. E só falhamos porque queremos. Também é uma das coisas que Deus nos permite, é o livre-arbítrio. Cada um faz uso dele como quer. Para percebermos melhor a questão das expiações coletivas, temos que ver o homem sobre 3 aspectos: pessoa, membro da família e cidadão. Sobre cada um destes aspectos, ele pode ser virtuoso ou criminoso. Em razão disso, existem as faltas enquanto pessoa, membro da família e cidadão. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei. A lei de causa e efeito. A reparação de erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar as suas faltas. A lei que age sobre a pessoa é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, um conjunto de habitantes da Terra que formam individualidades coletivas. Esta reparação acontece porque o espírito, quando retorna à erraticidade, consciente da sua própria responsabilidade, faz o levantamento das suas falhas passadas e, por isso mesmo, suplica os meios necessários a fim de resgatá-las devidamente. Isto é, nós quando largarmos o corpo, quando morrermos, o corpo irá para a terra, ou para o crematório, ou para a ciência, depende de cada um queira fazer dele, mas o espírito retorna à pátria espiritual, uns mais depressa, outros mais devagar. Mas lá em cima, nós temos a consciência de tudo o que falhámos cá em baixo e o que fizemos. E então, pedimos à espiritualidade superior que nos deixe voltar a reencarnar o mais rápido possível para virmos reparar as nossas falhas. E a espiritualidade superior é tão nossa amiga que diz: não, tu não consegues fazer isto tudo, vais fazer aos poucos. E então depois viremos e depois vamos reparar 1 ou 2 erros. Depois da próxima vez reparamos outros 2 ou 3 que tínhamos por deixado, porque todos não os conseguimos falhar. E isso a espiritualidade superior sabe: não podes ir com esse destino lá para baixo porque tu vais falhar. É muita coisa. Castigo.
Não há entre nós espíritos isentos de erros no passado. Não há entre nós. Todos nós aqui cometemos erros no passado. A hipótese de retornarmos à vida terrena e podermos corrigir esses erros não é um castigo, mas é uma prova de amor de Deus que Ele tem por nós, seus filhos, que nos possibilita imensas hipóteses de nos corrigirmos. Normalmente na nossa doutrina dizemos que Deus não castiga nem permeia, Deus é justo. Em O Consolador, na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, convocando os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso. Às circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Nem quer dizer que toda a gente possa morrer num incêndio, mas pode ficar com resquícios do incêndio, ficar todo queimado, por exemplo. E há pessoas, por exemplo, há acidentes de avião que sobrevivem 2 ou 3 pessoas, não era a hora daquela pessoa partir naquele momento. Se calhar os restantes seria, lá está uma expiação coletiva, os 2 ou 3 sobreviventes não era a hora deles. Podemos enumerar as cruzadas, os cristãos, nós que somos cristãos, queimados e atirados às feras durante o Império Romano, a Inquisição, que era da Igreja Católica, as guerras, os atentados terroristas, como exemplo de delitos. Isto são formas de violências, em que todos os participantes só se livram das dívidas quando as pagarem. Vejam a dívida que vai ter daqui no futuro, por exemplo, o Sr. Putin e o Sr. Zelensky. Vejam a dívida deles. Quando? Mas porquê só agora? Somos espíritos em aprendizagem e, por este motivo, vamos adiante por várias encarnações a expiação necessária, até que haja o entendimento necessário a respeito da importância deste tipo de resgate. Nós, como sabemos, nós nascemos simples e ignorantes e temos um final que é sermos espíritos puros. A nossa caminhada é muito longa e o espírito nunca regride, ou seja, nós atingimos um determinado patamar, chegando a esse patamar, podemos estar 1, 2, 3, 4 reencarnações nesse patamar e não queremos fazer mais para evoluirmos, para subirmos o degrau seguinte. Não vamos subir por nossa vontade, vamos subir pela dor, que é a tal expiação. E podemos ter a certeza de uma coisa, nós para trás nunca andamos. Isso já nos pode deixar felizes. Atenção, felizes. Assim, quando há compreensão, muitas vezes o próprio espírito, na erraticidade, solicita autorização para cumprir o que lhe falta para a sua evolução. Francisco Cândido Xavier diz-nos, às vezes entendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da pessoa ou da comunidade. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos e no tempo devido. Os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é formada de justiça e de misericórdia. Vocês reparem, no final da Segunda Guerra, houve 2 nações no mundo que ficaram completamente destruídas, que foram a Alemanha e o Japão. Hoje são 2 potências mundiais. Portanto, às vezes é necessário haver uma destruição total
para voltar a levantarmos tudo de novo e continuarmos. É assim que muitas vezes, isto ainda em Chico Xavier, é assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. As leis da consciência, a resposta de Emmanuel acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico, o da lei da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se autopunem em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Para a boa compreensão desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do homem. Como selvagem, ele ainda se sujeita aos mais instintos que à consciência. Lá está, quando nós transitamos nos reinos todos da natureza e quando chegamos ao reino hominal estamos nos chamados mundos primitivos. Portanto, ainda temos muito instinto, lutamos para sobreviver. Depois, à medida que os mundos vão evoluindo, já não há essa necessidade. Por isso, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio que o torna responsável. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. As civilizações mais antigas, como nos mostra a Bíblia, são cenários de apavorantes crimes coletivos, porque o homem amava-se mais a si mesmo do que aos semelhantes e a Deus. Nas civilizações modernas, tocadas pela luz do cristianismo, os processos de autopunição intensificam-se. Depois, lá na erraticidade, temos equipas de socorro. Por estar relacionado a experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais, que acolhem os desencarnantes imediatamente, muitas vezes em postos de socorro por eles montados através da vontade / pensamento no próprio local da tragédia. Porém, mesmo que o desencarne coletivo ocorra de maneira idêntica para todos, individualmente, a situação dos traumas e do despertar no outro plano depende da evolução espiritual de cada um. Por isso é que eu disse que morremos e alguns demoram mais tempo depois a chegarmos lá acima à erraticidade, à pátria espiritual, que é o verdadeiro mundo. Mesmo desastre, mortes diferentes. Deste modo, a providência divina ampara tanto àqueles que assumiram tais resgates aflitivos e estarão prontos para a vida na erraticidade, quanto àqueles que ainda caminharão por vias sinuosas ao longo da sua evolução. O socorro é feito indistintamente, contudo, não podemos esquecer que se a tragédia é a mesma para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne somente os cuja vida lhes permite a imediata libertação. Quanto aos restantes, cuja situação presente não lhes oferece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. Assim, é que a morte física não é o mesmo que a emancipação espiritual. Há ainda aqueles que escapam minutos antes dos acidentes coletivos por não precisarem de passar por essa situação. Imaginem uma pessoa que tinha que apanhar determinado voo
o autocarro que o levava para o aeroporto apanhou um engarrafamento, não chega, não embarca. Não era a hora dele ter que embarcar. É por isso que muitos perdem o avião ou o comboio, o autocarro que se acidentaria nessa viagem, enquanto os outros viajam inesperadamente. Agora também em Chico Xavier, mas com André Luiz, na lei da ação-reação. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que foram cúmplices com elas em delitos lamentáveis, no passado distante ou recente, ou ainda aos pais que falharam junto dos filhos, noutras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos ter na terra à família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. O importante para os mais diretamente envolvidos, para que tenham progresso devido, é não falhar pela murmuração, pois as grandes provas são quase sempre um indício do fim de um sofrimento e do aperfeiçoamento espiritual, desde que sejam aceites por amor a Deus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 737, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: com que objetivo Deus castiga a humanidade com calamidades destruidoras? E a resposta dos Espíritos é esta: para que ela avance mais rápido. A destruição é precisa para a regeneração moral dos espíritos. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de séculos. A resposta está na lei do progresso, que determina ao homem o progresso incessante, sendo que se um povo não avança bastante rápido, Deus provoca-lhe, tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. O objetivo é levar-nos a cumprir a escala evolutiva, saindo da nossa condição de espíritos moralmente imperfeitos para a de espíritos regenerados, até atingirmos a de espíritos puros. Nós podemos dar satisfeitos porque já estamos num mundo de provas e expiações, e há quem diga que ainda neste milénio iremos passar a mundo de regeneração, a Terra. Portanto, quem não acompanhar será retirado da Terra, irá para outro mundo qualquer, que ainda esteja condizente com a nossa classificação de espíritos, que mereceremos provas e expiações ainda. Pergunta 738, do Livro dos Espíritos. Deus não poderia empregar para melhor a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que nos aproveita, lá está o nosso livre-arbítrio. Não sabemos aproveitar o que Deus nos dá. Agora, em Francisco Cândido Xavier, em Ação-Reação, por André Luiz, pelo Espírito André Luiz. Não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos diariamente. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas, apesar disto, os quadros do mundo moderno não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade.
encontramos-nos em pleno ciclo de aperfeiçoamento e progresso. Tudo ou quase tudo aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuamos todos protegidos pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor da nossa própria renovação. Na altura atual dos conhecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte do homem, considerando-se na sua condição de espírito imperecível. Como forma de acelerar esse processo de modificação da disposição moral, a presente fase é marcada pela multiplicidade das causas de destruição, até como forma de estimular em nós o desenvolvimento das nossas potencialidades no bem, pois o mal de hoje há de ser o bem de amanhã. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a oportunidade de executar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade divina, e até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não for dominado pelo egoísmo. Como conclusão, assim, tocados pelas dores gerais, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade, e estaremos a construir a coletividade harmónica, sempre lembrando a advertência do Espírito Hamed. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Desse modo, estaremos a utilizar os nossos problemas como ferramenta evolutiva, não nos perdendo em murmúrios, mas utilizando o nosso livre-arbítrio como património. E mais, graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideremos uma amortização de falhas do passado. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos as praticaram, e os mentores estão sempre a trabalhar, ajudando a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção do rumo, aparando-nos e fortalecendo-nos para darmos conta daquilo a que nos propusemos. Além de nos equilibrarem para podermos auxiliar outros com os nossos pensamentos positivos. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confraja a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia de Deus, junto às ocorrências da divina justiça. Apesar de tudo que já fizemos de errado, o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Tudo se renova para o bem. Deus concede-nos sempre o melhor. Antes de terminar com uma citação de Francisco Cândido Xavier, eu costumo dizer: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É a ideia com que eu tenho. A dor, temos que passar por ela. Agora, sofremos se quisermos ou não sofrer. Está na nossa consciência e em nós mesmos se queremos sofrer ou não. Terminando com uma citação de Francisco Cândido Xavier: nada nesta vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem de ser. Pela vossa atenção, de me estarem a ouvir, muito obrigado.